Bem, vamos ao primeiro exemplo aqui da vibração forçada com amortecimento. E vamos dar uma olhada aqui no enunciado, né? E o que se pede aqui, né, é a resposta total do sistema, né? Resposta total de um sistema. Então, o enunciado diz: encontre a resposta total de um sistema de 1 grau de liberdade, onde a massa tem 10 quilos, o fator de amortecimento tem 20 newtons segundo por metro, uma rigidez de 4.000 newtons por minuto, com uma condição inicial de 10 milímetros, né, de 1 centímetro de deslocamento inicial, velocidade inicial igual a zero, e ele quer saber isso, né, o problema pede a resposta total em duas situações. Se uma força externa harmônica F0 cosseno ômega t for atuar, além da condição inicial, onde essa força vai ter 100 newtons de amplitude máxima e frequência de 10 radianos por segundo. E a segunda condição é se for em vibração livre, ou seja, com F de t igual a zero. Bem, então, o que nós temos aqui, né, é o nosso sisteminha aqui, massa mola amortecedor, né, a indicação, e o que se quer é a resposta total, o x de t. Nós sabemos que a resposta total, né, é a soma da resposta homogênea com a resposta particular, né, com a resposta particular. Bem, a resposta homogênea, ela só vai existir se nós tivermos condições iniciais, né, alguma condição inicial diferente de zero. No nosso caso aqui, na letra A, a gente tem, né, que o x0 é diferente de zero e o x.0 é igual a zero. Então, nós temos uma parcela da resposta homogênea atuando na resposta total. E temos, obviamente, que no primeiro caso, em que a gente tem uma força aplicada, né, a gente tem a parcela particular. Então, basicamente, a gente tem que tratar o caso A, né, que é um caso forçado, né, e o caso B, que é um caso de vibração livre, né? Só que aqui é um caso forçado em que nós temos x0, ou seja, diferente de zero, deslocamento inicial, e uma f de t, né, diferente de zero. No caso livre, a gente vai ter o x0, diferente de zero, e uma f de t igual a zero. Tá? Bem, então, nós vamos ter que resgatar aqui as expressões, né? E, basicamente, é um problema em que nós resgatamos as expressões usadas para ambos os cálculos e substituímos os valores. Bem, então, começando aqui pela letra A, né? O que nós temos aqui como dados do problema? Nós temos a equação de movimento, né? A força. No caso A, nós temos essa força aqui, F0 cosseno ômega ft, com F0 igual a 100 e o ômega ft 10 radianos por segundo. Nós temos a condição inicial de 1 centímetro, né, de deslocamento inicial e 0 metros por segundo de velocidade inicial. E temos aqui a massa, né, temos aqui o fator de amortecimento e temos a rigidez. Então, o que eu falei, nós precisamos saber a expressão da parte homogênea da resposta, a parte particular da resposta, né, que é o que está aqui. A parte homogênea, ela vai ser dada, né, a parte homogênea vai ser dada por a amplitude máxima da resposta homogênea, vezes a exponencial que provoca o amortecimento, a exponencial real ou negativa que provoca o amortecimento do sistema, cosseno de ômega dt, onde o ômega d é a frequência natural amortecida, e o ângulo de fase da resposta homogênea. E a resposta particular, ela vai ser dada pela amplitude máxima da resposta particular, cosseno, né, da frequência da força, menos cosseno da frequência da força vezes tempo, menos o ângulo de fase da resposta particular, né?
Então, basicamente, é aquilo, né? Nós temos que ter a expressão das duas amplitudes máximas, né? XH, XP, e dos dois ângulos de fase. Para isso, né, nós temos aqui, resgatamos lá da parte teórica, a expressão da amplitude máxima da parte homogênea, né, que carrega a condição inicial de deslocamento, a condição inicial de velocidade, aqui novamente a de deslocamento, carrega a amplitude máxima da resposta particular, né, amplitude máxima, o ângulo da resposta particular, carrega a frequência natural amortecida, o fator de amortecimento, a frequência natural, que mais? Isso aí. Então, carrega um monte de coisa aqui. E o ângulo de fase da resposta homogênea também carrega as mesmas coisas, né? E a resposta particular, né, nós temos que, como lá da parte teórica, nós resgatamos e vimos que é a amplitude da deflexão estática multiplicado pelo módulo da função de resposta de frequência. Então, nós temos aqui o módulo, né, e a fase da resposta, das parâmetros da resposta particular. Então, com isso, nós temos as expressões para as 4 incógnitas aqui. Então, basta que a gente substitua os valores em cada uma. Lembrando que nós não temos isso aqui, né? Isso aqui é 0. Tá? Bom, então a frequência natural é facilmente calculada, é a raiz de K sobre M. K é 4.000, né? Aqui 4.000. E o M é 10 quilos, né? Então, fica 4.000 por 10, né? Dá 200, raiz quadrada, 20. 400, raiz quadrada, 20. A razão das frequências, então, é a frequência da força, que é a frequência da força, que é 10 radianes por segundo, dividido pela frequência natural, que é o 20, então 10 sobre 20 dá 0,5. O ΔZ é o F0 sobre K, o F0 é o 100 e o K é o 4.000, então dá 0,025 metros, né, de deformação estática. O fator de amortecimento, a gente tira da razão do amortecimento do sistema pelo seu amortecimento crítico. O amortecimento crítico é 2 vezes a raiz da rigidez vezes a massa. O amortecimento crítico já é 0,05, né? O amortecimento crítico. O fator de amortecimento é 0,05 do cálculo, né? Porque o C a gente tem, né? O C a gente tem daqui, né? O 20, e a gente vai então, e a gente calcula o C crítico, divide um pelo outro, tem o zeta, né? Que é o fator de amortecimento. E a frequência natural amortecida é a frequência natural vezes raiz de 1 menos zeta ao quadrado. A frequência natural já foi calculada aqui, né? 20, né? Aqui 20 aqui. Então, fazemos a conta. Então, a frequência natural amortecida dá ligeiramente menor, 19,98, porque o fator de amortecimento é muito pequeno. Então, ele pouco influi na frequência natural do sistema. Então, substituindo os valores, a gente chega que o XP, né, é 0,033 metros, ou seja, é 33 milímetros de deslocamento máximo, devido à resposta à parcela particular, e o ângulo de fase 0,07 radianos, né? Enquanto que para a parcela homogênea, a gente tem 0,023 metros, ou seja, 23 milímetros, com um ângulo de fase de 0,1 radiano. Então, a gente substitui, né, conforme eu falei, o XH, 0,023, multiplicado pelo E, né, o E aqui, o E, elevado a menos zeta ômega NT, zeta ômega N, nesse caso, dá 0,05 vezes 20, que dá 1, então fica menos 1T, cosseno de 19,98, que é o ômega N, ômega D, menos o ângulo
de fase da resposta homogênea. Mais o XP, né, a resposta máxima da parcela particular, que dá o 0,33, cosseno da frequência da força, 10 radianos por segundo, vezes o ângulo, 0,07 radianos em metro. Então é assim, né? Então esse é o x de t. Na medida que a gente vai substituindo valores de t, a gente tem a resposta. Então, o interessante de notar aqui é que a parcela homogênea, ela vai sumir com o tempo. Ela entra, fica durante um tempo, mas ela vai sumir por quê? Porque ela tem esse E elevado a menos zeta t, ômega nt, aqui, provocando a redução desse cosseno com o tempo. Então, a gente tem uma resposta que a gente chama de transiente no início, e essa resposta transiente ela vai dissipando e vai prevalecendo somente a resposta permanente. Então, a gente tem uma forma de onda um pouco irregular no início, e depois a gente vai mantendo, né? A gente tem a soma das duas aqui no início, né? Uma certa irregularidade, que é o transiente da resposta, né? O transiente, aqui a gente tem a parte permanente da resposta. Tá? A letra B, ela só trata da resposta homogênea, certo? Só que é uma resposta homogênea sem ter a influência da força, né? Lembrando que aqui atrás, a resposta homogênea, ela depende do x de p, né? Ela aqui, ó, x de p, do φ de p. Então, ela também depende da força, da amplitude, da força não, da amplitude da resposta particular. Como aqui no letra B eu não tenho força, eu não tenho resposta particular, né? Então, o meu x de p aqui, ele é igual a zero, né? De forma que o meu x de t, novamente eu escrevo, né? Só que o meu xh, ele vai ser simplesmente o x0 ao quadrado, né? Mais essa parcelinha aqui, né? Que isso tudo vem daqui, né? Quando a gente bora, então a gente tira isso daqui, a gente tira isso daqui e isso daqui, né? O que sobra é exatamente o que está aqui, né? Sobra exatamente isso aqui, né? O meu XH, então, eu calculo daqui, né? Eu obtenho 0, ou seja, eu obtenho 10 milímetros. Reparem que é diferente, né, do outro, que são 23 milímetros, quase o dobro, por causa da influência da força. E o meu ângulo vai ser 0,05 radianos, né? Aqui o meu ângulo é o dobro, é 0,1 radiano, né? Então, aqui eu vou ter uma resposta bem comportada, né? Só que ela vai ser uma resposta que vai cair com o tempo, por causa disso aqui, né? Porque eu vou ter uma amplitude inicial, um deslocamento inicial, e depois eu vou soltar o sistema e ele vai amortecer e vai parar. Aqui não. Aqui, isso aqui, de uma certa forma, vai se misturar durante um tempo com a força, vai provocar uma forma de onda aqui superposta, somada, só que isso, como vai sumir com o tempo, só vai prevalecer isso daqui, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Um exemplo, de uma certa forma, sem a apresentação de uma aplicação prática, uma aplicação teórica, né? É uma aplicação mais genérica, mas bastante interessante do ponto de vista da gente identificar essas particularidades aí da resposta, né? Em duas situações, comparando, né? Principalmente a questão da participação da resposta homogênea com força e sem força, né? Bem, então é isso aí. Vamos para o exemplo 2.